Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 26 de setembro de 2019, são 22 horas e 46 minutos. Lições bíblicas da CPAD, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Lição 4 do dia 27 de outubro de 2019. A degeneração da liderança sacerdotal. Texto áureo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Leitura diária. Segundo Levítico, capítulo 21, versículos 6 e 7. Os líderes têm de viver o ideal da palavra. Terça, Hebreus, capítulo 5, versículo 4. O obreiro tem de valorizar a vocação de Deus. Quarta, Mateus capítulo 25, versículo 21. A fidelidade é o caminho do êxito verdadeiro. Quinta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Os líderes têm de ser o exemplo dos fiéis. Sexta, Daniel capítulo 5, versículos 21 ao 23. Não confunda o sagrado com o profano. Sábado, Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Todo pecado contra Deus recebe sua sentença. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 ao 25 e 1 Samuel capítulo 3, versículo do 10 ao 14. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com ofertas de manjares. Hinos sugeridos: 53, 354 e 459 da harpa cristã. Objetivo geral: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Objetivos específicos: no primeiro tópico, destacar a degeneração dos filhos de Eli. No segundo tópico, pontuar a sentença do juízo de Deus. E no terceiro tópico, mostrar as consequências do pecado. Introdução. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não responderam aos seus propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico 21, 6 e 7.
Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Nós vemos que na questão, na casa de Eli, acabaram essa degeneração da liderança sacerdotal. E Deus agiu punitivamente o pecado, porque Deus não tem parte com o pecado. Deus não pactua do pecado. E Deus é um Deus enérgico, é um Deus vivo. Portanto, como Ele é um Deus vivo, Ele age. A degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 15. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera, degenerando-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro não foi corrigir os pecados de seus filhos. Ele não tinha autoridade sobre estes. Ou melhor, ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Muitas das vezes, quando Deus nos entrega algo, principalmente essa questão ministerial, independente, né, se é para pastor, evangelista, doutores, mestres e outros, independente do cargo ministerial, nós precisamos fazer valer, dar valor a isso que Deus entregou para nós, porque isto é honroso. Aquilo que Deus entrega na sua mão, você precisa fazer com todas as suas forças, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. 1 Samuel 2, 25, 1 Samuel 4, 10 e 11. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Mateus 25, 21. Independente do que as pessoas dizem a respeito do teu ministério, você precisa honrar. Por que você precisa honrar? Porque não foi o homem que lhe entregou. Foi Deus que confiou na sua mão. Então você não precisa dar satisfação do seu ministério ao homem. No que eu quero dizer é o seguinte: não é porque uma pessoa de repente calunia você por seu ministério, ou faz algo, ou desvaloriza o seu ministério, você de forma nenhuma tem que dar satisfação a essa pessoa. A tua satisfação é diante de Deus. Você precisa ser reto diante de Deus, porque certamente você sendo fiel a Deus, Deus fará aquilo que lhe apraz através da sua vida. E certamente você dando esse bom testemunho, aquele que caluniou você certamente será envergonhado. Mas de maneira nenhuma você desvaloriza aquilo que Deus te entregou. Se Deus confiou na sua mão, independente do que seja, faça valer. As consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor
devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Tito capítulo 2, versículo 7. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Tiago capítulo 3, versículo 1. Portanto, a consequência de quem peca, e haverá essa punição, a Bíblia diz em Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Deus, como eu já falei no início, é um Deus vivo, é um Deus enérgico. Deus não deixa as coisas de qualquer maneira. Ele é um Deus firme, ele é enérgico e ele sempre age. Então, que você venha valorizar aquilo que Deus te entregou, o seu ministério, porque certamente, se você assim não proceder, Deus irá cobrar de você. Síntese do tópico 1. Os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhe deu, trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso. É interessante você notar o seguinte: como se troca algo por Deus ou Deus por algo, pelo Senhor, o ministério, você precisa ter consciência do seguinte: o seu momento pode ser eterno, porque muitas das vezes as pessoas se enganam porque, como estamos na graça, podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, porque estamos na graça, Deus vai perdoar. Não é bem assim o negócio. Nós estamos de fato pela graça, mas não é pela graça que você vai ficar fazendo graça, senão você vai acabar perdendo a graça e vai ficar sem graça. Então, o interessante é você ficar firme, sério diante do Senhor, com sobriedade, sério, porque Deus vai requerer de você. Então, não troque o Senhor por quaisquer coisas, para que você não venha perder a sua salvação. Claro, né, a obra, você não vai ser salvo pela sua obra do ministério, mas ela é consequência. Você sendo salvo na pessoa de Jesus, você tem o seu ministério e certamente Deus vai te recompensar naquele grande dia, porque você permaneceu firme. A sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Numa época em que se era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Muitas vezes as pessoas acham, porque é o famoso eu cheguei agora e Deus já vai me usar. Deus não faz acepção de pessoas, como está lá em Atos 10, 34. No caso de Samuel, observe que Deus usou um adolescente, no caso Samuel, para falar ao seu mestre Eli, que já era avançado em idade. Ou seja, Deus usou um adolescente para falar com uma pessoa idônea. Noutras palavras, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o que Ele bem entender, para a vontade dEle, para exaltar a vontade dEle. E muitas das vezes as pessoas acreditam, pensam, poxa, quem é esse que chegou agora? Deus já vai usar ele, não vai usar a mim? Deus usa aquele que estiver disposto a ser usado por Ele. Deus vai usar aquele que tem mais intimidade com Ele, está mais ligado com Ele. Então, quanto mais intimidade você ter com Deus, certamente mais Deus te usará. Sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. 1 Samuel 2,31. Prontamente Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte e destruição sobre ela. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos
E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho Icabode. A glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Em seguida, ela morreu. Vemos que a sentença, quando ela é pronunciada, quando acontece uma sentença, quando Deus de fato age, fala, ele vai fazer cumprir a sua palavra. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Então, independente do que ela foi enviada, independente do sentido, se é para abençoar ou para se dar uma punição, ela vai ser cumprida. A desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos, Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. 1 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8, 1 Reis, capítulo 2, versículos 27 e 35. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 23. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você vê que a desgraça foi feita. Devido ao pecado de Ofni e Finéias, acabou que o pecado tomou uma proporção tão grande, e grande foi a devasta na família de Eli, na casa de Eli. A todos que estavam ali ao redor, todos acabaram sofrendo as consequências do pecado de Ofni e Finéias, e também pela questão de que Eli encobriu, vamos colocar assim, não tomou uma atitude enérgica com os filhos. Síntese do tópico 2. A sentença tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. E você vê que, por conta disso, até a arca da aliança foi levada, que era o símbolo da presença de Deus. Então nós podemos entender que onde há pecado, a presença de Deus não está. É bem notável também lembrarmos que Romanos 5,20 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas também nós entendemos que precisamos se arrepender, o que não aconteceu com Ofni e Finéias. Subsídio bibliológico. Prova de Samuel. A primeira mensagem que Samuel deveria entregar serviu como uma prova severa. Ele tinha um íntimo e afetivo relacionamento com Eli. Passaria ele a mensagem de eminente condenação com total honestidade? Em sua prova, Samuel prefigura o ministério de muitos dos profetas que o seguirão. A maioria dos profetas do Antigo Testamento foi chamada para advertir Israel da vinda dos julgamentos divinos. Os profetas não foram especialmente populares no tempo em que viveram. Em outras palavras, quando aparece um profeta no Antigo Testamento, não era bem visto, justamente porque o profeta falava algo de Deus. Então, se o profeta falava algo de Deus, certamente ele iria falar contra o povo. E a verdade de Deus, o povo não quer ouvir, porque leva o povo para a retidão, para dizer para ele: você está em pecado, você precisa se consertar. As pessoas não gostam muito de ser advertidas acerca dessas coisas. A bem da verdade, apesar que Deus corrige a quem Ele ama, mas ninguém gosta de ser corrigido, A grosso modo, você pode até dizer: não, mas eu gosto de ser corrigido. Não, mas na hora ali existe aquele desconforto. Então esse desconforto as pessoas não gostam de sentir esse desconforto. E o profeta de Deus no Antigo Testamento,
Geralmente era para isso que ele vinha, para criar esse desconforto de mostrar o pecado do povo. As consequências do pecado, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7 e também ao 23. Romanos capítulo 5, versículo 12. 2. Acã e sua família perderam a vida. Josué capítulo 7, versículos 24 e 25. 3. Ananias e Safira foram mortos. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Ele tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, Provérbios 29:15, se tornarão uma vergonha aos seus pais e se persistirem no erro sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9. Para enfim dizermos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Você vê que o sacerdote Eli, além de pai, era sacerdote. Nesse caso, ele tinha responsabilidade paternal e judicial, ou seja, ele falhou duas vezes, tanto como pai como sacerdote. Os males da falta de repreensão. Provérbios capítulo 15, versículo 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Portanto, por falta de repreensão, as pessoas se perdem. E às vezes até pastores, hoje líderes, acabam não repreendendo um membro ou alguém do ministério, porque de repente é amigo, é família. Mas nessa lição nós vemos que tais coisas devem ficar de lado. O essencial é obedecer a Deus, independente da ordem de Deus, independente do parentesco que você tem com uma determinada pessoa, independente da forma com que você a ama, você precisa seguir os preceitos de Deus, até porque Deus quer que todo o homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Então, se alguém está no erro, está no pecado, e você passa a mão na cabeça dessa pessoa, na verdade você está ajudando essa pessoa a caminhar para a perdição, porque ela está fazendo algo errado diante de Deus, ela pode morrer neste pecado, e o salário do pecado é a morte, e ele vai padecer a eternidade, às vezes por culpa sua. Então você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude, você precisa ser enérgico e levar a verdade a essa pessoa, justamente para que ela não venha cair no buraco da perdição, para que ela venha ser salva por Cristo Jesus. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João capítulo 5, versículo 16. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Síntese do tópico 3. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus
filhos. Então você nota que o grande problema de Ofni e Finéias não foi somente o pecado, mas foi principalmente o não se arrepender. Se tivesse cometido o pecado e tivessem se arrependido, as consequências não viriam. Não as consequências eternas, talvez as consequências terrenas, mas não as eternas. E Deus sempre vai priorizar a eterna. Deus, Cristo, vai sempre nos levar para a eternidade, vai sempre priorizar a eternidade. Então, nesse caso de Ofni e Finéias, se houvesse um arrependimento, ainda que viessem as consequências terrenas, certamente seriam salvos, mas infelizmente não se arrependeram de seus pecados. Subsídio bíblico teológico. A razão do fracasso de Eli em lidar com a imoralidade de seus filhos pode ser explicada parcialmente em função de sua idade avançada. Tal imoralidade era agravada por ser cometida no próprio tabernáculo. A presença de mulheres ligadas ao funcionamento do tabernáculo é expressa em Êxodo, capítulo 38, versículo 8. O escândalo era evidente. A advertência de Eli a seus filhos abrangia tanto o efeito da conduta deles sobre os outros, fazei transgredir o povo do Senhor, como as consequências sobre eles mesmos. A conduta ética imprópria, o pecado de um homem contra o outro, poderia ser julgado nas cortes da lei, mas o pecado religioso contra Deus seria punido pelo próprio Senhor, pelo fato de o termo hebraico traduzido como juiz ser Ha-Elohim, que também significa Deus, a Ara e outras traduções modernas trazem pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, ou Deus o julgará. E como eu já disse no início, Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. E da mesma forma que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, Deus também não faz acepção de pessoas para julgar. Conclusão: o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus não nos confirmará em sua presença. Questionário: em que consistia o pecado de Eli? Resposta: devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção dele cometendo abusos em seu ministério, mas seu principal erro foi não corrigir os abusos de seus filhos, perdendo assim sua autoridade sobre eles. Pergunta: contra quem os filhos de Eli pecaram? Resposta: os filhos de Eli pecaram contra Deus. Pergunta: na experiência profética de Samuel, que mensagem ele recebeu de Deus? Resposta: nessa experiência o jovem profeta recebeu uma pesada comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Cite os exemplos de consequência do pecado. A Bíblia revela alguns exemplos das consequências do pecado. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7 e 23. Romanos capítulo 5, versículo 12. 2. Acã e sua família perderam a vida. Josué capítulo 7, versículos 24 e 25. 3. Ananias e Safira foram mortos. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Como seguidores de Jesus, o que devemos evitar? É a pergunta. Resposta: como seguidores de Jesus Cristo, devemos sempre evitar o pecado voluntário e deliberado, pois nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então, que cada um de nós venhamos ter a consequência, ou melhor, a consciência de que nós não devemos pecar, porque o nosso pecado vai causar uma consequência, e que nós venhamos estar diante de Deus com integridade, com sinceridade diante dele, e que nós também não venhamos ser conivente com o pecado do nosso amigo, do nosso irmão, da nossa irmã. Nós venhamos também falar dentro da autoridade que há no Espírito Santo e também com amor. Falar o pecado,
falar e orar pelaquela pessoa que está em pecado para que ela não venha se perder na eternidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!